Salve, salve, meus chai! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre olho de cereja. Aquela famosa bolinha que alguns animais têm aqui no cantinho do olho, ó. Fica avermelhada, fica pra fora. Às vezes o animalzinho fica lacrimejando. Vou te explicar nesse vídeo o que é aquela bolinha, como que a gente deve fazer o tratamento e quais que são os malefícios da gente não corrigir aquela bolinha no cantinho do olho, uma bolinha avermelhada. Até colocar uma imagem aqui, ó, pra vocês verem o que é exatamente esse olho de cereja, tá? Meu nome é José Carlos, sou médico veterinário responsável pelo projeto Vet Viajante. E vem comigo que a gente vai aprender bastante conteúdo, que seu animalzinho possa viver muito mais tempo e com a saúde sempre 100%. E bora pro vídeo. Olho de cereja, pessoal, é muito conhecido por esse nome, mas na realidade aquilo ali é uma glândula que produz lágrima para lubrificar o globo ocular, tá? Essa glândula que tem aqui, ó, é a glândula da terceira pálpebra que produz lágrima para lubrificar o olho do seu animalzinho. E essa glândula produz cerca de 60% da lágrima, tá? Então significa que se acontecer alguma lesão nela, se ela passar por algum tipo de trauma, seu animalzinho não vai ter a produção de lágrima, começa a sofrer de uma doença que chama síndrome do olho seco, tá? É quando não tá lubrificado aqui a córnea e toda vez que o animalzinho pisca, começa a fazer uma lesão e pode desenvolver uma úlcera de córnea. Vou até colocar uma imagem aqui para a gente entender o que é uma úlcera de córnea. Úlcera de córnea vai ser um assunto para o próximo vídeo, mas nesse agora a gente vai focar sobre a glândula da terceira pálpebra. Então vamos lá. Se essa glândula produz lágrima e essa lágrima lubrifica o globo ocular, todo tipo de lesão relacionada à falta de lágrima pode estar relacionada a ela. Por que pode estar relacionada a ela? O local correto dessa glândula permanecer, dessa glândula estar, é na parte de dentro aqui do olho, ó. Ela tem que ficar na parte de baixo da pálpebra. O certo é que ela fique protegida pela pálpebra e não corra risco de sofrer lesão, processo inflamatório, algum tipo de trauma ou algo semelhante que possa vir a acontecer. Em alguns animais, tá? Principalmente animais que são braquicefálicos, aqueles animais que têm um focinho curto, Shih Tzu, Pug, às vezes alguns American Bully, tem um focinho um pouco mais curto, é comum que essa glândula, tá? Fique exposta. E qual que é o problema dessa glândula ficar exposta? Quando ela está exposta, ela começa a passar por um tipo de estresse e lesões que ocorrem no dia a dia. Então, um exemplo, o animalzinho tá ali no quintal, tá ali junto contigo passeando e começou a ventar. Toda vez que venta, o próprio atrito do vento batendo nessa glândula gera um estresse, gera um tipo de trauma nesse tecido e ela tende a inflamar. Quando ela fica inflamada, aumenta a vascularização, então ela fica bem avermelhada e ela pode gerar um inchaço. Quando ela fica inchada, aí aumenta mais ainda a exposição, ela fica mais para fora, mais suscetível a sofrer um trauma ali naquela região. Então, essa glândula, quando fica para fora, ela fica sujeita a se traumatizar mais ainda. Por quê? Porque toda vez que ela está um pouquinho para fora, ela começou a sofrer um estresse, ela vai fazer um inchaço ali, ela vai ter uma tendência a fazer um inchaço que vai fazer ela ficar mais exposta ainda. Quando ela fica mais exposta, mais suscetível ao trauma, mais inchaço, até que alguns casos, eu vou até botar a foto aqui, ela fica muito para fora, bem inchada e passa o tempo contínuo. Acaba passando ali quase o dia inteiro com ela para fora, bem inchada. E qual que é o problema disso, tá? Essas células que estão presentes
são células com características de glândula, e glândula produz secreção. A secreção que ela produz é a lágrima. Quando ela está passando por inflamações contínuas, muito estresse por processo inflamatório, muito estresse por estar exposta, vem vento, vem poeira, vem algum tipo de areinha, às vezes uma grama ali vem, bate nela. O que começa a acontecer com essa glândula? A tendência é que essa glândula, passando por estresse contínuo, várias coisas acontecendo, incomodando ela começa a atrofiar, ela começa a diminuir de tamanho, mas principalmente ela começa a perder a sua função de glândula. Ela começa a parar de fazer aquilo que ela é destinada a fazer para o organismo, que é produzir lágrima. Quando ela começa a reduzir a produção de lágrima, esse animalzinho começa a ter o quê? O olho fica seco. Quando o olho fica seco, toda vez que ele pisca, é para pálpebra correr em cima da córnea e lubrificada ali com a lágrima. Se não tem a lágrima, toda vez que ele piscar, aquilo ali vai gerar um atrito entre o olho e a pálpebra. Esse atrito entre o olho e a pálpebra pode ir evoluindo até que esse olho venha a furo, tá? Então, a gente vai falar sobre úlcera de córnea, sobre tratamento, os motivos que pode causar, mas é muito grave esse caso, porque quando a produção de lágrima para, então se essa glândula atrofiou, estimular para que ela volte a produzir lágrima é muito difícil, é muito pouco provável que vá conseguir fazer isso, tá? Então, esse tratamento tem que ser feito porque depois que ocorreu a atrofia da glândula, não tem mais o que fazer para a glândula voltar a produzir lágrima. A gente até tem recurso, tá? Dá para utilizar lágrima artificial, dá para a gente utilizar de colírios, mas o animalzinho vai ficar dependente daquele colírio o resto da vida. Então, para a gente evitar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o tratamento que eu vou explicar para vocês agora. O local correto, lembra no início do vídeo que eu falei que é aqui embaixo da pálpebra, para que a pálpebra possa proteger essa glândula? Já que tem a pálpebra para proteger a glândula e a glândula está para o lado de fora, a gente vai precisar de fazer uma técnica que chama sepultamento da glândula da terceira pálpebra. É como se fosse, para ficar mais fácil de entender, a gente vai pegar ela e vai enterrar ela lá dentro, lá no local que ela deveria estar. Já quero aproveitar esse momento aqui para te falar o seguinte, ó. Eu já vi muito caso onde falam, tem que tirar essa bolinha vermelha, tem que tirar isso daí porque está incomodando o olho. Pessoal, o maior erro que pode acontecer nesses casos é retirar a glândula. Porque até naqueles casos onde ela diminui a produção de lágrima, onde ela começou a atrofiar, ainda tem uma produção pequena e um pouco de colírio que você usar vai ser o suficiente para lubrificar a córnea. Agora, e naquela situação onde você tira essa glândula? Às vezes, por falta de informação, uma pessoa vai lá e tira essa glândula, o animal fica sem a lágrima. Se ele ficar sem a lágrima, o olho vai ficar seco e vai tender a cegueira. É algo assim, inevitável. O animal vai ficar cego com o passar do tempo porque não tem mais lágrima. Então, nunca a gente faz a retirada da glândula. Sempre o método correto é sepultar essa glândula ali embaixo da pálpebra. E eu vou mostrar aqui a técnica cirúrgica. Ó. Basicamente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai virar essa pálpebra para fora para expor a glândula. Depois a gente vai fazer uma incisão ali no tecido, ali embaixo,
vai pegar ela, vai empurrar ela para baixo, que é no local correto que ela deve estar. Depois a gente faz uma sutura fechando aquele buraquinho que a gente fez, só que deixando agora essa glândula lá na parte de baixo, e depois a gente volta a pálpebra para o lugar. A partir desse momento, a glândula vai estar protegida, vai poder desinflamar, porém ela continua fazendo sua função, que é produzir lágrima. E aí eu vou até deixar alguns antes e depois aqui, ó, para você ver que o animalzinho continua com o olho normal, continua produzindo lágrima normal, não tem perigo de sofrer da síndrome do olho seco e não tem mais o risco de sofrer um trauma na glândula da terceira pálpebra. Se ficou alguma dúvida, me chama aqui que a gente vai conversar. Se o seu animalzinho tem essa bolinha no canto do olho, me manda essa foto aqui para a gente poder conversar sobre o assunto. E é isso daí, pessoal. Vet Viajante vai estar sempre aqui para te ajudar.